Fala você ligado aqui no canal, bora fazer um curta. E hoje eu já vou começar pedindo desculpas porque eu tô com a aparência meio pra baixo, eu tô com a voz um pouquinho rouca, mas eu passei por um pouquinho de febre nos últimos dias, então relevem. Hoje eu assisti ao Deadpool 2. Já começando a contextualizar, o primeiro Deadpool, lá de 2016, foi um filme que eu gostei, achei divertido, um filme dinâmico e tal, mas eu não morri de amores pelo filme do jeito que a internet morreu de amores. Eu achei um filme, como eu falei, divertido, dinâmico, ágil, ele tem sim uma importância pro gênero de super-heróis, ele conseguiu acrescentar uma obscenidade, assim, e um senso de humor mais loucão, assim, que deu um frescor que o gênero precisava ainda. E eu acho que o Ryan Reynolds, naquele filme, ele surpreendeu porque ele se provou um ótimo Deadpool. Ele indicava que ele tinha nascido para aquele personagem e ele vivia o Deadpool com a segurança que muitos atores costumam só adquirir depois de 2, 3 filmes revivendo o mesmo papel. É um filme pelo qual eu não sou apaixonado, mas é assim um bom filme, é um filme bem legal. Esse Deadpool 2, por sua vez, foi um filme que eu gostei muito mesmo desse Deadpool 2. Pra mim ele funcionou bem mais do que o primeiro, diga-se de passagem. Em primeiro lugar, eu acho que assim, ao contrário do primeiro, que era um filme que precisava contar a origem do herói, estabelecer a origem dele direitinho, essas coisas e tal, esse Deadpool 2, ele já conta com essa vantagem. Ele já não tá mais limitado a essa necessidade de mostrar a origem do Deadpool. Ele já pode partir pra uma trama de uma maneira um pouquinho mais direta, um pouco mais objetiva. Então, nesse sentido, em termos de história, o filme ele é mais interessante nesse sentido. E além disso, eu acho que em termos de ritmo, ele é um filme um pouquinho mais afinado do que o primeiro. O primeiro filme, ele tentava investir nessa estrutura de ficar indo e voltando no tempo, a fim de dar um frescor, um diferencial pra ele, só que isso acabava quebrando o ritmo daquele filme em alguns momentos. Esse Deadpool 2 não, ele é um pouquinho mais ágil e um pouquinho mais fluido nesse sentido. E além disso, eu acho que o senso de humor do filme como um todo, ele tá muito mais afinado mesmo do que o primeiro, ele tá muito mais bem resolvido que o primeiro. O primeiro, ele tinha muitas piadas que funcionavam, mas tinha algumas piadas que se esforçavam demais, algumas piadas sobre referências pop que eram esforçadas demais, e esse Deadpool 2 não, esse Deadpool 2 eu acho que tudo funciona um pouquinho melhor. As referências à cultura pop, as referências a outros filmes de super-heróis, referências ao orçamento dessa produção, referências ao legado do primeiro Deadpool, tanto nas bilheterias quanto para os outros filmes de super-herói. Então assim, ele é um filme mais atualizado assim, nesse sentido do que o primeiro, porque 2 anos passaram, então ele sacaneia filmes que tiveram nesse meio tempo e tal. E nesse sentido ele funciona bastante assim. O Ryan Reynolds nesse filme, ele se mostra ainda mais à vontade do que ele já estava no primeiro, mas uma coisa que eu achei interessante nesse filme, como um todo, é como que o diretor do filme, David Leitch, ele co-dirigiu o primeiro John Wick e ele dirigiu o Atomic Blonde ano passado com a Charlize Theron, ele consegue estabelecer um tom pro filme que é bem curioso, porque se você for analisar por um lado, esse filme ele continua mantendo toda aquela persona jovial e completamente porra louca do primeiro Deadpool, mas ele é um filme que consegue adicionar tons um pouquinho mais, eu não sei se eu posso dizer a palavra maduros, mas um pouquinho mais adultos do que o primeiro Deadpool permitia. Se o primeiro Deadpool ele soava mais como um adolescente, esse Deadpool 2 ele é quase um jovem adulto, mas ainda tem muitas piadas envolvendo escatologia, humor físico e sexo e obscenidades e esse tipo de piadas de cunho bem adolescente. Mas esse Deadpool 2 ele me surpreendeu por isso, ele tem um tom um pouquinho mais solene do que o primeiro Deadpool. E ele tem, inclusive, alguns dramas pro Deadpool que me surpreenderam, assim. Dele com a namorada dele e tal, e a gente percebe o quanto que ele se importa com ela, e a necessidade do Deadpool criar ele se envolver com outras pessoas, ele passar a se importar com outras pessoas mais do que ele se importa consigo mesmo e tal. E é um tipo de mensagem que poderia cair no clichê, e cai no clichê bastante até em vários momentos desse Deadpool 2, mas aí que entra a questão do tom do filme. Eu acho que esse Deadpool 2 ele é um filme bem mais sarcástico do que o primeiro nesse sentido. Ele é um filme que
em alguns momentos ele parece falar sério, mas ele não se leva tanto a sério assim. E isso se mostra presente desde a sequência dos créditos iniciais, que são acompanhados pela música da Celine Dion, e é uma sequência de créditos iniciais que brinca de uma maneira bem explícita com a tradição das sequências de créditos iniciais da série 007. Então, assim, o Deadpool 2, ele desde o início ele já demonstra uma estilização em termos de tom mesmo, que leva para um lado um pouquinho mais austero do que o do primeiro, mas que jamais perde essa veia cômica. E é um filme bastante sarcástico nesse sentido. E outra coisa que fez esse Deadpool 2 ganhar muito com relação ao primeiro foi a entrada, como eu falei, do David Leitch na franquia. E ele, como a gente já pode ver pelo John Wick e pelo Atomic Blonde, ele é um cara que sabe dirigir as cenas de ação muito, muito bem. O primeiro Deadpool, ele tinha sequências de ação razoáveis, mas que não se destacavam muito. Então, esse Deadpool 2, ele é muito mais bem sucedido nesse sentido. Logo no início do filme, quando a gente viu uma montagem do Deadpool saltando entre várias sequências de ação diferentes, e aí, e esse filme, ele usa bastante sangue, mas bastante sangue, e a violência do filme, ela é bem mais gráfica do que a do primeiro, mas sem deixar de soar cartunesca, que nem a do primeiro já era, e isso tem tudo a ver com a proposta do filme. E o que é mais importante é que as sequências de ação desse filme, elas são absurdas, elas, envolvem personagens saltando de paraquedas, depois uma perseguição no meio da cidade, e o personagem indo de um lado para outro no caminhão e tal, mas tudo isso soa bastante compreensível. A mise-en-scène do filme, ela é bem estabelecida, não é aquele caos visual dos filmes do Michael Bay, que tudo vai acontecendo em uma zona e você não consegue entender nada e tal. E para completar, eu acho que esse filme, o elenco do filme funciona muito bem, principalmente a entrada do Josh Brolin na franquia. Ele acabou de viver o Thanos no Guerra Infinita, né, o novo filme dos Vingadores, e nesse filme aqui ele cria um personagem que é bem diferente. Se no Guerra Infinita ele criava um personagem que era complexo e era um personagem dramático e sério, com várias camadas que vinham a tornar ele mais denso, aqui ele cria um personagem que ele serve muito bem de contraponto pro Deadpool. Ele é um personagem que ao mesmo tempo ele tem essa aura meio marrenta, meio viril, mas ela tem tudo a ver com esse senso de humor mais sarcástico e debochado do Deadpool e cria um contraste bem bacana, assim. E os dois personagens, eles têm arcos dramáticos que se complementam de uma maneira interessante. E para fechar, o David Leitch, ele herdou do John Wick e do Atomic Blonde a característica de se aliar ao bom diretor de fotografia, que é o mesmo dos outros filmes, e aqui no Deadpool 2, ele cria um filme que é bem mais interessante visualmente do que o primeiro. Que o primeiro filme, ele investia numa paleta de cores bem acinzentada, não era um filme muito interessante visualmente, mas esse Deadpool 2 não, ele é um filme que cria uma paleta de cores mais diversificada, com mais contrastes e tal, cores mais saturadas, cores mais intensas e que acabam funcionando muito bem. Tem uma sequência numa prisão, por exemplo, que existe um contraste de azul com vermelho, com um pouquinho do roxo também, representado pelo Cable, que acabou de vir do futuro. É um filme plasticamente muito bonito e tem várias piadas que funcionam, um ritmo muito, muito bacana. Chegou um momento lá pro final do filme onde eu comecei a me perguntar, caramba, não teve nada nesse filme aqui que tenha me incomodado de fato. Então, assim, é um filme que funciona muito bem na sua proposta. Eu achei bem melhor do que o primeiro, pra ser bem sincero. E é isso. Eu acho que ele vai cair nas graças do público da mesma maneira como o primeiro caiu. Então é isso. Eu gostei muito desse Deadpool 2. Principalmente pelo fato dele não se levar a sério. Então é isso. Um grande abraço. Inscreva-se aqui no canal, acabamos de chegar à marca dos 1000 inscritos. Diga aqui nos comentários o que você achou de Deadpool 2, se você ainda prefere o primeiro ou se você achou esse filme melhor que o primeiro. E é isso, um grande abraço e valeu!